Hoje vamos olhar para um artigo da Opinião, da Visão, é da Margarida Davim, e aborda relatos, alguns bastante crus, de racismo e xenofobia cá em Portugal. Sim, o título é Racismo em Portugal, o preço da intolerância. E acho que o foco nos relatos pessoais é o que torna a peça tão impactante. Exato. Queremos explorar isso mesmo, essas experiências e o que elas nos dizem. O artigo começa logo com um caso, num sítio movimentado no Chiado. Sim, é um incidente numa loja. Basicamente, uma cliente recusa-se a ser atendida por uma funcionária brasileira. E a razão explícita é o sotaque. Diz mesmo que quer alguém que fale português corretamente. Que expressão. Corretamente. E ainda diz que o sotaque é essa coisa. É uma hostilidade muito direta. Completamente. E a autora do artigo, que estava lá, não ficou calada. Interveio, defendeu a funcionária, até elogiou a maneira dela de falar, a simpatia. E a cliente? Acabou por sair a resmungar, segundo o artigo, mas o estrago estava feito. A funcionária ficou em lágrimas. Imagino. E a autora descreve um sentimento de vergonha, não é? E pede desculpa. Em nome de Portugal, quase. Sim, é um momento forte. Mostra bem o tal preço humano do título. Não é só o constrangimento, é a ferida emocional. E depois o que acho interessante é como ela usa esta situação horrível para explicar aos filhos o que é o racismo. Transforma a experiência, sim. Mas eles também ficaram marcados pelo que ela conta. Claro, viver aquilo. E o artigo dá a entender que isto não é bem um caso isolado. Fala de um vídeo que circulou online. Uma situação parecida, noutra loja, acho que no Norte. Outra cliente a queixar-se do sotaque brasileiro de uma funcionária, até no livro de reclamações. Portanto, a autora sugere que talvez haja aqui um padrão mais visível agora. É uma possibilidade que levanta. Uma intolerância que se foca muito na forma como as pessoas falam. É uma faceta específica disto tudo. Mas não se fica pelos brasileiros? O artigo alarga o foco. Traz um testemunho que me pareceu muito pesado. De um pai cabo-verdiano. Sim, um homem que vive cá há décadas. Ele fala em medo e em sentir vergonha alheia. E conta um episódio com a filha, nascida cá em Portugal. Exato. Foi abordada na rua, em inglês, e quando respondeu em inglês, mandaram-na para a terra dela. Mas a terra dela é esta. É isso que é tão absurdo e doloroso. Precisamente, e isso toca noutra camada, não é? A da identidade, do sentimento de pertença, ou da falta dele. Sim, e na insegurança que isto gera. Ele sente necessidade de justificar o valor da família, os anos de trabalho dele, as filhas licenciadas, como se a dignidade não fosse um dado adquirido. É terrível ter de fazer isso. E aquela frase dele, se não tenho espaço aqui, também não terei guarida lá. É devastadora. Uma sensação de não lugar. Exatamente. E o artigo faz a ponte entre estas histórias pessoais e o contexto económico. Fala de brasileiros a equacionar ir embora. Não só pelo ambiente que sentem, mas também pelas condições que se degradaram. O custo de vida, a habitação. Pois, dá até um exemplo concreto. Uma Maria, auxiliar de infância, que era muito estimada e que se foi embora, com tristeza. E isto levanta outra questão, não é? O impacto destas saídas para nós, para o país. Sem dúvida. O artigo liga os pontos. A dificuldade que já existe e que pode piorar para preencher certas vagas. Falamos de áreas essenciais. Cuidar de crianças, de idosos, construção, limpezas, agricultura, as entregas, hotelaria, restauração. Muitos setores que dependem imenso de mão de obra imigrante. E muitas vezes são trabalhos mais precários, mal pagos, sobretudo nas grandes cidades como Lisboa. Lá está. E o artigo até recorda, e bem, as condições que os nossos imigrantes também enfrentaram lá fora, na França, Alemanha. Aceitando trabalhos que mais ninguém queria, muitas vezes. Há um espelho aí. Exato, põe as coisas em perspectiva, mostra como estamos todos ligados a uma interdependência. Estas pessoas que se sentem mal recebidas são muitas vezes essenciais para o dia-a-dia do país. Portanto, resumindo o que retiramos disto, por um lado, o custo humano, muito real da intolerância, que estas histórias mostram. Sim, as feridas que deixa. E, por outro, a constatação de que a sociedade portuguesa depende destas comunidades imigrantes. Exatamente. E é essa constatação que leva à pergunta final do artigo. Fica a pairar. Uma pergunta que a autora deixa, quase como um alerta. Para pensarmos. Sim. A pergunta é, e se estas pessoas forem mesmo para a terra delas? O que é que nos acontece por cá?